Com mais de 25 anos de experiência no mercado, a nossa entrevistada possui uma vasta experiência com diversas marcas globais. Neste episódio do De Frente com o Presidente, nós temos o prazer de receber Fernanda Antonelli, que é a líder da agência Wieden Kennedy São Paulo. Tudo bom, Fernanda? Muito obrigada pela oportunidade. Fernanda, você assumiu a liderança da Wieden Kennedy em junho de 2018. Quais foram os desafios e as mudanças nesse período? A Wieden já era uma agência bastante criativa, mas sempre tem coisa para arrumar, né? Principalmente quando a gente chega, a gente tem um olhar diferente. Claro. Então, eu juntei com o Eduardo Simões e com o Eduardo Lima e o Renato Simões, que são ICDs da agência, para a gente definir quais eram os nossos principais objetivos nessa nova gestão. A primeira coisa que a gente fez foi olhar, de fato, os talentos que a gente tinha e dividi-los por perfis em squads. Então, dependendo dos clientes que a gente escolheu os talentos certos. A gente antes trabalhava por departamento, atendimento, planejamento, mídia, criação. A gente fez squads específicas para os clientes e aí você consegue ter muito mais foco, muito mais profundidade e essa conversa com os clientes é muito mais rica. Isso foi algo que a gente fez. Outra coisa que a gente fez foi, a gente tinha 2 diretores de criação, a gente passou a ter 4. Trouxemos a Mari Borga, que era uma diretora de criação. A gente queria uma diretora de criação mulher, é importante ter, né? A gente tem que sair desse mundo, né, de criativos muito parecidos. Então a gente trouxe a Mari Borga, que era uma super diretora de criação, uma excelente reputação para a agência. A gente juntou o social, pôs o social na criação, ele estava separado, porque não dá para você ter mensagens, departamentos por canais, né? Então a gente colocou o social, a estratégia de social toda na criação, imputando o que está acontecendo no mercado publicitário, no mercado e na cultura em geral, para esses criativos poderem devolverem para os clientes ideias que estivessem integradas ao que está acontecendo no social. Trouxemos o social também. Fizemos ainda alguns ajustes específicos de... Aí o básico, que é aumenta a criação, quebra a parede, traz, aluga uma outra sala. Trouxemos 2 clientes, então nós crescemos, né? Por isso que a gente teve que fazer também uma série de mudanças na própria arquitetura, né? Ou seja, foram 100 dias bem animados. A operação da Wieden Kennedy em São Paulo completa 9 anos em 2019 e muita coisa mudou nesse período. Como é que você avalia as transformações no nosso mercado? Acho que está todo mundo tentando se entender o que é o mercado. Eu estive agora no festival no South by Southwest e você vê que o mundo ele tá mudando tão rápido e tem tanta tecnologia à disposição que você fica um pouco perdido aonde você vai colocar o seu foco para entregar o melhor trabalho para os clientes, né? Quando se fala de dados, por exemplo, são tantos dados, quais são os dados que de fato são relevantes? E quais são os dados que você vai analisar e como você vai analisar esses dados para você dar alguma coisa diferente para o cliente. Porque senão todo mundo tem. Sim. Então a curadoria do que você vai entregar para os clientes, eu acho que é o grande desafio do mercado hoje. Lá na Wieden, a nossa preocupação é sempre entregar qualquer que seja o trabalho, e quando eu digo trabalho, é o trabalho, não só o trabalho criativo, mas desde a criação, da concepção de uma ideia, de planejamento, de entender o consumidor, e aí você tem um monte de dado mesmo, você tem que usar esses dados, até a execução. No caso do Brasil, a gente tem a vantagem de a mídia ser aqui. Então você consegue ter o cuidado de fazer o trabalho inteiro até a ponta. Olhar, né? Toda a trajetória. Exatamente, que isso é uma vantagem do Brasil, mas no caso da Wieden é uma vantagem porque desde lá de trás, a Wieden tem, por exemplo, nos Estados Unidos, em Portland, a mídia é lá dentro. Da Wieden, em Nova York também. Então, acho que essa cultura de você entregar a melhor ideia nos canais certos, para o consumidor certo e com a mensagem certa, é o grande desafio que o nosso mercado sofre hoje. Você sentiu em algum momento resistência por ser uma mulher liderando uma agência? Eu não senti de uma forma ativa. Eu acho que a mulher ela tem que trabalhar o dobro, porque existe uma desconfiança se ela vai aguentar. Então, eu nunca tive realmente, quando você chega no mercado liderando a agência, eu nunca senti que as pessoas estavam de uma maneira muito aberta, ela é mulher e não vai dar conta. Mas você vê olhares, alguns comentários, que talvez se fosse homem não seriam feitos, sabe? Muita curiosidade sobre a sua vida, quando normalmente as pessoas não têm muita curiosidade sobre a vida dos homens, né? Sim. Será que é casada? Será que é sozinha? Sabe? Então, esse tipo de coisa denota que já existe, assim, de alguma forma, um preconceito velado
mas que hoje em dia pega até mal falar, né? Então, os olhares, as perguntas denotam, mas de alguma não é algo ativo, não. Fernanda, e vale ressaltar que esse é um assunto importante para a gente debater, para que as pessoas abram as suas cabeças e façam novos debates, né? Hoje existe uma necessidade do próprio mercado de ter mentes diferentes. Eu não estou falando só mulheres. Eu acho que precisam ter pessoas diferentes. É necessário que existam pessoas diferentes trabalhando uma marca, porque você fica no mesmo tipo de gente, falando especificamente sobre os mesmos problemas, sobre as mesmas marcas durante tanto tempo. E aí a gente vê o que acontece nas redes sociais, né? Todo mundo indignado, porque o mundo é muito mais plural do que foi alguns anos atrás. Então as coisas precisam ser faladas, porque só assim elas podem ser curadas de alguma forma, né? A gente falou um pouco da questão da mulher no mercado de trabalho, mas como é que você analisa a diversidade como um todo? Acho bom que exista um esforço para que de fato a diversidade seja algo presente, mas é um pouco quase como a liderança feminina. O quanto que porque está falando de diversidade, então eu preciso colocar lá. Mais negros, ou mais LGBT. Exatamente, mas o quanto é cota, porque pega bem, ou quanto é que de verdade. Se você considerar que essas pessoas que fazem parte de grupos minoritários, elas são importantes para o seu negócio, provavelmente você vai tratar elas de um jeito muito diferente do que se você considerar só tique, né? Esse eu acho que é o desafio do mercado. A Wieden tem um trabalho chamado Os Kennedys. Esse ano nós estamos na 4ª edição, que a gente traz pessoas das periferias. O nosso trabalho é um trabalho de inclusão, tá? Então, pode ter LGBT ou negro ou não, mas pra gente o importante é o quanto talento desperdiçado nas periferias tem e essas pessoas não têm oportunidade. Exato. Né? Então, a gente está na 4ª edição do projeto. Esse ano a gente está trazendo pessoas do Brasil inteiro. Temos 2 quartos num hostel para esses jovens e a gente vai lançar esse projeto na semana que vem. Já estamos com todos eles escolhidos e são pessoas muito diferentes. Tem gente, e é muito interessante porque eles fazem tão mais do que a gente imagina, eles aprendem tudo sozinhos, eles têm tanta vontade, sabe? Tantas coisas que eles nunca tiveram acesso, mas ao mesmo tempo a internet dá acesso e eles correm atrás. E a gente tem que dar oportunidade para essas pessoas e na Wieden é muito genuíno. A Wieden Kennedy sempre foi considerada muito criativa, ela possui 8 escritórios ao redor do mundo. Onde ela busca inspiração? Eu acho que na cultura. A Wieden tem uma coisa, eu acho que é importante falar um pouco de onde ela veio, né? Eram 2 hippies, o Dan Wieden e o David Kennedy, que abriram em Portland, que era um lugar completamente diferente de Nova York, 1982, os yuppies, né? As ombreiras, né? E a Wieden abriu em Portland, que era uma cidade com muito parque nacional em volta, no Oregon. E isso fez com que eles criassem uma agência diferente, porque estavam fora daquele eixo publicitário Mad Men, né? Isso acabou fazendo com que a cultura da agência fosse uma cultura diversa por si, porque era quem tinha a mão. E eu acho que esse DNA continua. A gente está na Vila Madalena, porque eu acho que a Vila Madalena, com todos aqueles grafites, ela é colorida, tem uma outra energia. Ela tem uma energia, sabe? Isso a gente, de alguma forma, e a gente procura pessoas também que não sejam só os clássicos publicitários, sabe? Eu gosto de ter alguém, por exemplo, esse Projeto Kennedy tem gente que é poeta, videomaker, são pessoas diferentes que nesse crash, nessa mistureba de gente, é que eu acho que o trabalho fica mais interessante. Traz novos olhares, né? Traz um olhar novo e devolve um olhar novo para a cultura, né? A gente não pode ser só espelho, porque se a gente for espelho da sociedade que está aí, não é uma imagem muito boa de se ver. Fernanda, para a gente finalizar, quais são as perspectivas para 2019? A gente vive muito de altos e baixos da economia, né? O mercado já está até acostumado, né? Começa o ano, vai ser bom. Se passar a reforma da Previdência, eu acho que todo mundo relaxa. Como a gente não sabe exatamente que reforma vai existir, que vai acontecer, né? Tá todo mundo puxando o freio de mão. Agora, o ano passado já foi um ano muito difícil. A economia não pode parar. O Brasil não pode parar, as pessoas têm que continuar trabalhando, vão continuar consumindo. Então, acho que daqui para frente, acabou o carnaval, também foi tarde, daqui para frente a tendência é que as coisas voltem a acontecer. O Brasil precisa andar, de fato. Com certeza. Fernanda, super obrigado pela sua participação. A gente vai continuar de olho nas novidades da Wieden Kennedy e a gente se encontra no próximo De Frente com o Presidente.